Olá, chega pra cá, vamos conversar um pouquinho com Deus? Hoje eu separei para vocês Apocalipse 13, 9 e 10. Então, né, nesse versículo traz o quê? Vou ler para vocês. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata, a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, eu vou trazer aqui essa parte da fé e a paciência dos santos. Eu vou pôr um fato bem que ocorreu há pouco tempo, né? Que é a respeito do cachorro orelha, que foi assassinado, né? Brutalmente por algumas pessoas. E veio nas redes sociais que essa pessoa veio a óbito, né, por um infarto fulminante. Então, o que entra aí nessa parte dos santos? Que as pessoas, né, entraram em oração e pediram, clamaram por justiça, né, houve um levante muito grande por esse cachorro, né, que era um cachorro muito querido, e aí veio a aplicação da lei, né, da lei da justiça, né, divina, e infelizmente levou e fez esse homem aí pagar na mesma moeda, né? Então a lei do retorno é isso. Pode demorar, pode ser rápida, mas ela é aplicada, né? Se ela não consegue ser aplicada nesse plano, ela é aplicada no plano paralelo, a hora que você estiver do outro lado. E aí você vai viver a mesma situação, no plano paralelo, né? Você vai ficar o quê? No inferno mental, vivendo aquela situação, né? De ser assassinado toda hora, de ser roubado, o que você praticar, né? A atrocidade que você praticar, o seu inferno mental vai te aprisionar naquilo, até que você tenha um aprendizado e você se liberte. Então é isso. A energia trazida da lei da causa e efeito para você corrigir os seus erros, né? Para você aprender. E realmente quando tem uma intervenção assim, né? As pessoas clamando por justiça, realmente vem essa situação. Teve um relato também, vou colocar aqui do Chico Xavier, né? Do Chico Xavier, não, perdão, de uma psicografia, né? De um menino que morreu, faz um tempo já, morreu no Rio de Janeiro, arrastado pelo carro, o carro foi roubado e a criança ficou presa no carro e os ladrões arrastaram essa criança por um bom tempo, né, no Rio de Janeiro até que ele morreu. E depois veio, né, essa criança psicografou uma carta para os pais, falando que não era para os pais ficarem abalados, porque isso era uma coisa da escolha da alma dele, porque em outras vidas ele foi um soldado romano e ele arrastava, né, os cristãos nos coliseus, e quando ele desencarnou, ele pediu que ele queria morrer da mesma forma, né? Isso aí também é uma lei de causa e efeito, mas aí é uma escolha da pessoa, né? A pessoa escolheu, né, para poder sanar o que devia. E muitas vezes quando é uma morte trágica assim, quando você causa muitos danos para um número grande de pessoas, às vezes você teria que vir muitas encarnações para estar limpando o seu perispírito dessa assinatura, né? Dessa energia. Então, o que a pessoa escolhe? A pessoa escolhe algo trágico, né? Ou uma doença, ou um acidente assim, para que isso seja pago numa encarnação só, né? Que a pessoa não carregue aquilo por várias encarnações. E essas tragédias levam a pessoa aí a um patamar também, né, de evolução maior, né, de libertação e também de melhoria espiritual, né, elevação espiritual maior. Então, é isso, a causa e efeito, né, todos nós passamos, né, e claro que depende muito também da sua vida, né, das suas práticas nessa encarnação, porque você pode realmente vir como esse menino, né, com a escolha
de passar por certas situações, mas algumas situações elas podem ser também alteradas, né, devido ao seu comportamento, né, às suas atitudes, pode ser amenizada, né? É o caso de às vezes a pessoa escolher, eu quero passar uma determinada doença, né? Então ela pode, pelos seus atos ao decorrer dos anos, essa doença pode ser amenizada, né? E ela não caminhar aí para um desencarne mais jovem ou para um desencarne com menos sofrimento. Então, depende muito do que a pessoa vive, do que a pessoa faz no decorrer da sua vida, né, terrena. Então, há aí a remissão, né? A remissão dessas energias é um milagre, como eles dizem, né? Aconteceu um milagre, porque você vê muitas vezes muitas pessoas se curando do câncer, né? Por quê? Porque às vezes aquilo era algo que a doença ia curar o espírito da pessoa, mas devido às suas boas ações, aquela doença não levou ela a um estado terminal ou ao desencarne, porque teve o perdão, né? Teve o milagre de Deus, a intervenção devido às boas ações, a evolução da pessoa, que não precisou ela chegar aí cumprir toda a lei da causa e efeito, né? Então isso vai de caso a caso, mas a lei de causa e efeito é sim aplicada de uma certa forma, né? Ela pode ser fracionada, né? Você paga uma quantia aqui, outra quantia do outro lado, mas vai depender muito da ação aí e da sua vida, né? Mas tudo é o aprendizado, tudo é a evolução do espírito, né? Tudo é a evolução da nossa alma, porque somos devedores, então temos que pagar. Ninguém sai desse plano devendo nada, né? E tudo que você faz de bem também você leva, né? Você leva para depois ter os seus benefícios. Então, é uma carta de crédito e de débito. Então, aí é você que escolhe, né? Se você vai querer receber ou se você vai querer pagar. É a escolha de cada um, né? Por isso que a gente tem que estar sempre aí agindo, né? Com boas ações, com boas atitudes, né? Para que a gente não some mais, né? A carta do devedor, né? Que a gente saia daqui, pelo menos assim, não devendo nada, né? Nessa encarnação. Se a gente não conseguir pagar o que a gente veio, pelo menos a gente não aumente aí a nossa conta. Então, isso é muito importante, né? E lembre-se, tudo que a gente faz de bom, né? Você não tá fazendo pro outro, você tá fazendo para si, né? Aquilo vai ser algo que vai te proporcionar aí uma boa colheita, né? Mais do que aquilo que você você está fazendo para outra pessoa. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? A gente não fica, claro, a gente foi uma vida, né? Desse rapaz que ele morreu, foi uma vida, a família perdeu, né? Podia ser um pai, um filho, então todos sofrem, mas fica aí, né? O aprendizado para a gente ter boas ações, para a gente não causar sofrimento, né? Para aqueles que nos amam, né? Pais, filhos, né? E é assim, muitas vezes a gente, nos momentos, né, as pessoas se deixam se levar, né, pela emoção do momento e acaba causando situações, né, que comovem, né, as pessoas e com isso aí leva aí a pessoa a causar sofrimento também para as pessoas que é próximo das pessoas que causou essa dor aí, né? Mas que isso, né, traga para nós que é melhor ninguém perder a sua vida, né? Então vamos cuidar dos animais com carinho, né? Vamos tratar eles com respeito, independente se eles têm dono, se eles estão na rua, são vidas, né? Que precisam de respeito, precisam de cuidado, né? Precisam de ser amados, independente da situação onde eles se encontram, porque se eles estão na rua, eles já são, né? Já passa por uma situação mais delicada, então vamos ter respeito, vamos ter carinho, né? Porque eles dão a vida por nós
eles nos amam incondicionalmente, então vamos aprender um pouquinho, né, com esses serzinhos que foram enviados para Deus aí, por Deus, para nos ensinar o que é o amor. Então vamos aprender com eles, né, o que é amar de verdade e cuidar um dos outros, porque é só assim que a gente mantém esse lugar aqui em harmonia, um cuidando do outro e não um querendo destruir o outro, né? Então vamos espalhar aí o que o nosso mestre, né, Yeshua Mahashia deixou: amai-vos uns aos outros, independente de ser animal ou de ser um ser humano, né? Todos merecemos ser amados, respeitados e cuidados. Então essa é a minha mensagem. Até a próxima. Um grande beijo.